Salve, salve galera, bem-vindos a mais um vídeo. Dificuldades que os brasileiros têm em aprender o idioma alemão. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os verbos alemães. Os verbos, assim como tantas outras coisas, fazem parte das nossas dificuldades e do nosso terror para aprender o idioma. Antes da gente começar o vídeo, quero dizer duas coisinhas rapidamente para você aqui. Já deixa o like no vídeo, não deixa para o final. Então, se você já conhece esse quadro, já sabe da qualidade do quadro, já deixa o seu like aqui para mim. Em segundo lugar, fique até o último segundo do vídeo, porque nesse vídeo eu tenho duas surpresas, duas boas notícias para dar para você que gosta desse quadro e está interessado em aprender o idioma alemão. Então, sem demora, vamos lá. Os verbos alemães, eles são classificados como Trennbarre e Untrennbarre. Então, que raio de Trennbarre é esse? Eu lembro que a primeira vez que eu vi essa palavra, eu até brinquei, dizendo que era verbo trem-bala, né? Lembra um pouco de trem-bala. Enfim, Trennbarre são os verbos separáveis. Então, no idioma alemão, os verbos, alguns verbos, dependendo do prefixo, a gente precisa separá-los. Então, a parte principal do verbo acompanha geralmente o sujeito e fica ali no começo da frase, e o prefixo do verbo vai para o fim da frase. Então, eu vou dar um exemplo aqui bem básico para poder ilustrar isso. Ich mache die Tür auf. Significa eu abro a porta. O verbo nesse caso, ele é o verbo aufmachen, que é o verbo abrir. Então, repetindo, ich mache die Tür auf. Significa que eu abro a porta. Então, repare que o mache fica imediatamente após o sujeito e o auf vai para o fim da frase. Então, mais um exemplo aqui. Ich mache das Fenster zu. Eu fecho a janela. Zu machen é o verbo fechar. Então, o prefixo zu e o prefixo auf, nesse caso, eles fazem parte de um verbo Trennbarre, que é aufmachen e zu machen. Ab, an, auf, aus, bei, ein e mit. Então, esses prefixos são alguns dos prefixos que determinam se o verbo é Trennbarre ou não. Então fique tranquilo que eu vou deixar uma lista aqui para vocês. No final, nas novidades, eu vou informar isso aí. Depois disso, a gente tem os verbos Untrennbarre, que são os verbos onde o prefixo não se separa. Então, alguns exemplos. Ich bekomme Geld. Eu recebo dinheiro. Ou ich verstehe dich. Eu te entendo. Então, nesse caso, be, né, verstehen, são prefixos não separáveis. Então, o verbo ele se mantém completo, ele se mantém inteiro. Alguns prefixos que determinam que o verbo não é Trennbarre. Be, como bekommen, emp, ent e er. Então, toda vez que a gente tem um verbo que começa com esses prefixos, a gente não precisa separar. Para fechar, existem algumas exceções, não poderia ser tão fácil assim no alemão, você já sabe, que são ao mesmo tempo Trennbarre e ao mesmo tempo Untrennbarre. No, God, please, no, no! Então, em alguns momentos, por exemplo, o M, ele pode ser tanto Trennbarre quanto Untrennbarre. Vou passar algumas dicas, não vou me aprofundar nesse caso, porque eu creio que seja mais importante você focar no começo nos Trennbarre e nos Untrennbarre e depois trabalhar com as exceções. Então, as dicas que eu deixo para você aqui, quando você aprende os verbos são: primeiro, é você tentar entender e memorizar quais os prefixos são Trennbarre e quais são Untrennbarre. Com a prática, você começa a pegar isso e com o tempo isso se torna bem natural. Mas no começo é algo bem difícil, você tem que ficar separando o verbo e colocar, quando ele é Untrennbarre, o prefixo no final. Comece com frases curtas. Então, essa é a segunda dica bem importante. Existe uma grande diferença entre você começar aprendendo Ich mache die Tür auf, ou seja, eu abro a porta, ou Ich mache die Tür von der Wohnung meiner Schwester auf.
Ou seja, eu abro a porta do apartamento da minha irmã. Então reparem que quanto maior a frase fica, mais complexo fica para lá no final você se lembrar o quê? Que você tem que separar o verbo. Então comece com frases curtinhas e vai treinando as frases curtinhas, que aí com o tempo você pega a manha. E para fechar, obviamente, quando você começa uma frase, quando você escolhe um verbo para inserir numa frase, já tenha em mente se o verbo é trembarre ou não. É claro que aqui, todos esses exemplos e esse cenário de verbos, eu estou utilizando o tempo presente, onde é necessário você separar o verbo, né, o prefixo do verbo. Quando você trabalha com outros tempos, então com o passado ou com os verbos auxiliares, você não precisa fazer isso, mas nessa lição, nesse vídeo, eu quero focar somente no tempo presente. Bem, é isso que eu tinha para falar. Deixe nos comentários se você teve algum terror, teve algum problema quando você começou a trabalhar com os verbos, né? Aprender os verbos trembarre. Deixa o like mais uma vez, se você não deixou o like, já deixa o like no vídeo. E conforme prometido, eu vou anunciar aqui duas excelentes surpresas para vocês. A primeira delas é que os 4 primeiros vídeos que eu já gravei a respeito, né? Esse é o 4º vídeo, com exceção do vídeo que eu fiz com a Fernanda. Então o vídeo sobre o alfabeto, os números, os artigos e agora os verbos, eu criei um e-book sumarizando todos esses vídeos e todas essas dicas em um e-book para você. Então vou deixar na descrição do vídeo o link para você baixar esse e-book gratuitamente, então é de graça, eu criei um e-book de graça, sumarizando essas informações. Vou deixar também no primeiro comentário fixado, então caso você não ache na descrição, o primeiro comentário desse vídeo é o meu comentário com esse endereço, onde você vai poder baixar esse e-book, sumarizando esses 4 vídeos que eu já fiz aí para ajudar vocês. Segunda excelente notícia que eu tenho para você é o seguinte: depois que eu anunciei minha parceria com a professora Fernanda, ela anunciou um cupom onde ela daria 5% de desconto nos cursos dela para todos que se inscrevessem em um determinado período, né? Ela colocou um cupom com validade. Então eu estive conversando com ela e ela criou um cupom específico para o canal Viagens e Vistos, então só para quem é inscrito aqui do canal, para quem acompanha aqui o canal. Um cupom sem data de vencimento, sem data de validade, um cupom de desconto ad eterno. Então, para todo mundo que adquiriu o curso da professora Fernanda através do canal Viagens e Vistos, seja hoje ou seja daqui a um mês, será mantido os 5% de desconto. Então é uma excelente notícia para você que quer aprender alemão e na época perdeu essa promoção dos 5%. Agora, esses 5% de desconto serão mantidos por um longo tempo. Então é isso, já sabe. Se gostou do vídeo, deixa um gostei, deixa um like, deixa um comentário. Se quiser um contato mais direto comigo, me segue no Instagram, Viagens e Vistos. Ou se quiser também pode me mandar um e-mail para viagensevistos@yahoo.com. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!